Será que eu tenho perfil de programador? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje aqui da série Carreira Programador. Bom, antes de mais nada, eu preciso saber um pouquinho sobre quais são as variáveis que você tem aí na sua mente sobre o que é um perfil de programador. A gente geralmente tem já pré-concebido na nossa mente um perfil, um estereótipo, né? De como seria essa pessoa. Geralmente é mais ou menos assim. Um cara que gosta de usar um suéter... Eita, bati no microfone. Um cara que gosta de usar um suéter, uma roupa assim meio nerd. O cara é um nerd, usa um óculos. É um cara caladão, meio tímido, que gosta de computador e é um cara muito inteligente acima da média. É mais ou menos assim que você pensa o perfil de um programador? Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Isso aí é simplesmente um rótulo que as pessoas elas colocam ou que elas criaram, até os filmes acabaram contribuindo para esse mais ou menos esse perfil que as pessoas têm, né? Tá certo que eu tô usando uma roupa assim e tenho óculos e sou meio nerd e gosto de computador, mas nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais são as características que eu verdadeiramente acho que são as características necessárias para você ser um programador. E eu acho que essas características talvez vão te surpreender. A primeira delas é bem diferente do estereótipo de que a pessoa ela tem que ser inteligente. O programador ele não precisa ser inteligente, o programador ele precisa ser teimoso. Teimoso? É isso mesmo, é teimoso. O aprendizado de programação não é algo a curto prazo, é quase como se fosse uma jornada. Então, nesse ponto, ser teimoso eu acho que é uma característica muito mais importante do que ser inteligente. Se o cara não desiste, ele vai conseguir ser um bom programador mais cedo ou mais tarde. Eu digo que é realmente teimosia, não gosto de usar muito a palavra resiliência ou perseverança, eu gosto de usar teimosia mesmo, porque é quase que uma qualidade destrutiva. O cara tá na frente do computador, vendo ali aquele erro, tá morrendo de raiva, tá louco, batendo a cabeça, fritando, ficando realmente, às vezes, raivoso, mas ele não desiste, ele é teimoso e vai até o final, até conseguir resolver aquele problema. Então essa é uma primeira característica que eu vejo que é necessário para todo programador, ser teimoso. Outra característica é não se importar em trabalhar sentado na frente de um computador. Isso é natural de você pensar porque o programador ele vai passar muitas horas na frente de um computador. Pode parecer uma coisa meio boba, né, falar disso, da pessoa não se importar em ficar sentado na frente do computador, mas tem muita gente que realmente não consegue fazer isso, né? Fica ali com dor no ombro. É claro que a gente tem que cuidar da ergonomia, de como a gente fica na nossa postura e tudo mais, dar uma voltinha de vez em quando na hora de trabalhar, mas tem gente que realmente não consegue, fisicamente falando mesmo, ficar sentado horas e horas na frente de um computador. Então, essa é uma coisa que toda pessoa que vai trabalhar como programador precisa estar consciente de que você vai passar muito tempo na frente do computador. E esse é um dos motivos pelo qual os programadores gostam muito do tema Dark, né? Às vezes o usuário convencional do computador não consegue entender por que a gente gosta tanto do tema Dark, mas é porque a gente passa muitas horas na frente do computador, então ter ali uma tela mais escura e tudo mais ajuda a não agredir os olhos, inclusive. Então esse é também um segundo aspecto do perfil da pessoa para ser programador. Ela não se importar em ficar muitas horas ali na frente do computador, na frente da máquina. Uma terceira coisa que eu vejo que é um perfil de quem é programador é ser fascinado por tecnologia e por criar coisas. Gostar de tecnologia e de inovação ela é essencial porque a programação ela está sempre evoluindo e acompanhando a tecnologia. Então se você não tiver um real interesse sobre esse assunto, com o passar do tempo você vai acabar desanimando. Tem que ser uma coisa que brote de dentro, você realmente é fascinado, gosta disso, é uma coisa que te deixa empolgado. Então se você gostar de tecnologia, essa com certeza é uma boa característica para você ser um programador. Um outro ponto é que o programador ele sempre vai ser um eterno estudante, então estudar programação não pode ser para você uma tortura, mas até um prazer de certa forma. Você vai precisar continuar acompanhando o crescimento conforme a demanda do mercado, conforme novas tecnologias forem se apresentando, aparecendo. Então você ter vontade de estudar e você gostar de estudar é uma característica importante de um programador. Se você é aquela pessoa muito preguiçosa, que não gosta de estudar, que quer ficar na sua zoninha de conforto, talvez essa não seja a melhor profissão.
porque você vai realmente precisar estudar bastante para conseguir alcançar os seus objetivos. E esse estudar programação é interessante que quem tem um perfil de programador mesmo, não é uma coisa maçante, o cara não acha chato ter que aprender uma coisa nova. Pelo contrário, o cara quando vê uma nova tecnologia, uma nova linguagem, alguma coisa que tem que aprender nova, ele se sente empolgado, com vontade de estudar. Então isso também é uma característica da pessoa que é um programador. Ainda uma outra coisa do perfil de programador é que geralmente são pessoas mais metódicas. Essa característica não é uma regra, mas geralmente quem é programador, ele costuma seguir padrões ou manter padrões no seu dia a dia. Padrões em como faz as coisas, em como organiza a sua casa, sua área de trabalho, né? É uma pessoa sistemática que gosta de fazer as coisas de um determinado modo e que também consegue identificar no mundo à sua volta facilmente padrões. Essa também é uma característica. Ainda outra coisa é saber digitar e ser uma pessoa atenta. Essa é uma coisa meio engraçada de se dizer, né? Saber digitar, mas boa parte do trabalho de um programador envolve você digitar linhas de código. Então você saber digitar ou dominar o teclado, ter coordenação na parte de escrita é bem importante. E a atenção também. Uma letra que você esquece, um ponto e vírgula que você deixa passar, pode quebrar todo o código. Então o programador ele é uma pessoa que naturalmente é meio perfeccionista, a pessoa que consegue ali olhar e ver o que tem dentro das linhas de código e tal. Claro que uma hora ou outra a gente sempre deixa passar uma coisa ou outra, isso não tem como manter uma concentração total o tempo todo, mas não pode ser aquele tipo de pessoa muito avoada, aquele tipo de pessoa assim que não presta atenção nas coisas. Geralmente o bom programador é aquela pessoa assim que beira o perfeccionista, sabe? Que está sempre atento, sempre olhando, sempre tentando melhorar, sempre procurando fazer as coisas da melhor forma possível, melhorando a velocidade de digitação, os atalhos, e também prestando atenção nessa questão de fazer menos coisas erradas, né? Bom, você entendeu, né? E por último, uma coisa bem comum no perfil de programador é a pessoa com pensamento lógico. Isso às vezes você acaba adquirindo também com o tempo, conforme você vai trabalhando com programação. Algumas pessoas são mais naturalmente assim, outras pessoas adquirem isso com o tempo. O programador é a pessoa que às vezes pensa mais com a lógica do que a emoção, até na sua vida diária, até com outras pessoas. É aquela pessoa assim que às vezes até os outros acham que é meio frio, sem coração, porque sempre pensa de uma forma muito prática, uma forma muito lógica, né? Para ele é preto no branco, as coisas são mais etapa por etapa, mais metódico, mais seguindo um certo fluxo. É quase como se a vida fosse um conjunto de variáveis no escopo de programação. O perfil de programador geralmente é assim também, no que diz respeito a lidar com outras pessoas e no seu trato diário. É claro, né, pessoal, que não existe um molde, não existe assim um jeito que você possa colocar todas as pessoas e que seja realmente assim. O ser humano é muito complexo, cada indivíduo é realmente único. Isso aqui é uma visão geral que eu tenho observado do meu comportamento, comportamento de outras pessoas e que podem te ajudar a ter uma avaliação aí se você realmente tem um perfil para essa área de programação. Você aí se identificou? Achou que é bem diferente? Deixa aí nos comentários que eu vou gostar de ler. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal se não for inscrito. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos ter o último vídeo aqui dessa série, onde a gente vai falar, será que existe um segredo para você ser um programador de sucesso? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!